Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é formada por um Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelos Tribunais Regionais Eleitorais 3, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. A Justiça Eleitoral cabe a missão de resguardar o Estado democrático, segundo balizadores do artigo 1º e respectivos incisos da Constituição, tutelando a soberania popular, a cidadania e o pluralismo político. Exerce competência entre o alistamento e a diplomação dos eleitos. Ela tem uma particularidade pois funciona com juízes de outros órgãos, desde o primeiro até os graus superiores. Sua composição está prevista no artigo 118 da CF, artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral, e os Tribunais Regionais Eleitorais, 3 os juízes eleitorais, e as juntas eleitorais. O artigo 12 do Código Eleitoral também trata da estrutura da Justiça Eleitoral, artigo 12. São órgãos da Justiça Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país, e um Tribunal Regional, na capital de cada estado, no Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior, na capital de território 3 juntas eleitorais, e juízes eleitorais. Um dos aspectos peculiares da Justiça Eleitoral é a não existência de carreira própria. Temos, no artigo 1º da Resolução TSE nº 20, 958/2001, que os juízes dos tribunais eleitorais, efetivos ou substituídos, servirão obrigatoriamente por 2 anos e facultativamente por mais um biênio. Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Sua composição é mista, abarcando magistrados e advogados. É composto de, no mínimo, 7 membros escolhidos na forma do artigo 119 da Constituição Federal, artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, escolhidos, e mediante eleição pelo voto secreto, a 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Composição da Corte será de 7 membros, na seguinte disposição: a 3 ministros do STF mediante eleição naquela Corte, 2 ministros do STJ mediante eleição naquela Corte, 2 advogados nomeados pelo Presidente da República dentre a lista de 6 indicados pelo STF. O artigo 16 caput incisos, do C possui disposição idêntica ao texto constitucional, e acrescentando em seus parágrafos primeiro não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau seja o vínculo legítimo ou ilegítimo excluindo, se neste caso o que tiver sido escolhido por último cego na nomeação que trata o inciso e deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político federal, estadual ou municipal. Prescreve o artigo 17 do CE que o Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para corregedor-geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. Corregedoria Geral Eleitoral é a unidade do TSE responsável pela fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais. É tratada no 2º e 3º do artigo 17 do Código Eleitoral. Segundo no desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos, e por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, e a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais, 3 a requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ver sempre que entender necessário ter os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Funcionamento do TSE. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos ou em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros, artigo 19 caput. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.
Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou respectivo suplente. Parágrafo único. Os artigos 21 e 22 também tratam do funcionamento do TSE. Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o recipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe a aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Competência jurisdicional do TSE está prevista no artigo 22 do Código Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior, e processar e julgar originariamente, ao registro e à cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes, se a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua Secretaria. D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais, não recepcionada pela CF de 1988, a linha D. A competência para o julgamento, dos ministros do TSE e do STF, e dos juízes dos 3 e do STJ, e execução suspensa pela Resolução do Senado Federal número 132, de 1984, f. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos, g. As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão o relator formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. As reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgados feitos a eles distribuídos J. Ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Parte final da linha julgada inconstitucional pelo STF. A linha J. A ação rescisória eleitoral deve ser ajuizada no prazo de 120 dias contados da decisão transitada em julgado a ser atacada, e julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem em matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis salvo nos casos do artigo 281. O artigo 281 de que trata o parágrafo único, é tratado atualmente no artigo 121, terceiro da Constituição Federal. Artigo 121 terceiro. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Competência administrativa do TSE é prevista no artigo 23. Traz a competência administrativa. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior e elaborar o seu regimento interno e organizar a sua secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos provendo-os na forma da lei. 3. Conceder aos seus membros licença e férias assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, e v. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes e dos tribunais regionais eleitorais. V. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. Vi propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Veio fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não tiverem sido por lei. Veio aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. E x. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. Inciso x. Trata-se da competência regulamentar do TSE. É a competência que tem o TSE de expedir instruções com o escopo de complementar ou interpretar a legislação eleitoral, permitindo assim a sua fiel execução. X. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede.
X enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do artigo 25. X e responder. Sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, inciso X, trata-se da competência consultiva do TSE. Tais consultas devem ser formuladas em tese sobre matérias atinentes ao direito eleitoral. Vale ressaltar que as consultas somente podem ser formuladas por autoridade federal ou por órgão nacional de partido político. X e autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. X e V requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração XV, organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência, XV e requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria XVI, publicar um boletim eleitoral, XVI, tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral.